Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Me falem se vocês estão ouvindo bem também, por favor. Se tá bom. Boa tarde para todo mundo. Minha convidada já está aqui, ó, super pontual. Olá para todo mundo. Começamos mais uma live de todas as terças e hoje eu estou aqui com ela, que vai falar sobre o futuro da profissão contábil. A Neide, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Uninter, uma super amiga também. E não poderia trazer ninguém melhor para falar sobre esse tema. Muitos alunos me pediram, inclusive, o tema, Neide, nossos alunos até da faculdade, que estavam um dia discutindo sobre isso, e aí a gente, vamos fazer uma live sobre, então, convidei a Neide para a gente conversar. Já mudamos nossas datas várias vezes, mas, enfim, deu certo. Vou deixar você se apresentar um pouquinho aqui, Neide, enquanto eu vou dando uma olhada aqui nos recadinhos que a gente está recebendo. Ótimo, ótimo. Boa tarde a todos. É uma grande honra estar aqui. E, de fato, a Paula falou que a gente é muito questionado, né? A mídia vem falando muito quais são as profissões que vão ter futuro, quais são as que vão acabar. E parece tudo muito superficial, né? Parece que tudo é simples assim, né? Então, beleza, a profissão vai sumir. Vocês só fazem aquilo que um robô pode fazer. E aí a gente quer trazer para vocês essa ideia de que não é bem por aí. E é uma grande honra estar aqui com a Paola, é uma profissional incrível e ela também faz parte do nosso time de contábeis e a gente tem um orgulho gigantesco da profissional que ela é e por tudo que ela representa. Então a gente quer realmente trazer para vocês a nossa visão de quem já tem anos de carreira, né? Porque... E uma carreira mutante, principalmente no meu caso, né? Eu sou meio camaleoa e eu acho que passar esse aspecto, né, Paola? Para quem está acompanhando a live, de que a área contábil é muito versátil, né? Com certeza. Tem um ramo gigantesco de atuação e não é simplesmente um processo que a gente cuida. E vamos falar sério, que se a gente pode automatizar, é porque esse processo nem é tão relevante assim, né? Talvez ele seja relevante pelo que ele vai trazer, mas ele por si só talvez não seja tanto, não é isso? Ele é, na verdade, ele não é o final, né, da contabilidade, que muitas pessoas, ou até muitos contadores, acham que o processo final é só ali o lançamento e pronto, já fiz a minha parte. Mas a contabilidade não é só isso. Antes da gente começar, muitos dos nossos alunos entraram aqui, a Suelen falou as prof mais top da Uninter. Ah, que amor, Suelen. Ó, pra você, ó. E aí o Marcelo disse que já está batendo ponto. Inclusive o Marcelo foi um dos alunos que conversou comigo sobre esse tema. Legal, legal. Boa tarde, pessoal. Luiz, Silvinha. Então, a gente, como a Neide estava falando, né? A ideia é conversar sobre o futuro da profissão. Claro que a gente aqui vai falar da contabilidade, porque nós somos contadoras e a gente pode falar bastante sobre esse tema. Mas, assim, muitas profissões estão passando por alterações, né? Independente de pandemia ou não, a gente está vivendo numa era digital praticamente. Ou melhor, né? Estamos plenamente vivendo na era digital, então a gente precisa ter evolução também das profissões. E por que a gente, eu e a Neide, a gente está discutindo isso, acho que uma ou duas semanas, né? Que a gente conversou bastante sobre esse tema. E a gente fica pensando, poxa vida, a profissão de contador é tão tradicional, e até, se eu não me engano, foi no ano passado, que o CRC ele publicou uma nota falando, olha, contador, essa profissão não vai acabar, porque desde o ano passado vem esse assunto falando que a contabilidade vai acabar. E muitos contadores têm medo da tecnologia, né? A gente vê, assim, contabilidades que ainda atuam com o trabalho bem braçal, que deixam a contabilidade atrasada por estar ainda atuando no modelo totalmente antigo e não migrando para o modelo digital por medo de, puxa vida, se eu mudar para o modelo digital, eu não vão mais precisar de mim, né? O empresário não vai mais precisar de mim, mas pelo contrário, a gente, apesar do contador ser uma obrigação para quase que todas as empresas, com exceção do MEI,
a gente pode ser muito mais do que simplesmente aquele cara que entrega o balanço no final do ano. E isso eu discuti aqui em outras duas lives, inclusive, uma com o Pedro, que ele fala sobre contabilidade consultiva, que eu bato muito na tecla sobre isso nas minhas aulas, para o contador mudar o seu formato de prestação de serviço, e também com a Anne na semana passada, que ela, inclusive, é uma ex-aluna da Uninter, e Legal. hoje ela é super antenada aí no mundo digital, ela é bem atuante aqui no Instagram também, e ela falou, a contabilidade dela, ela é 100% digital, então ela não tem mais a contabilidade no formato antigo, que eu vejo muitos escritórios ainda, que eu já passei, de pessoas assim mais velhas que ainda estão naquele modelo tradicional. Gente, preciso confessar. Desculpa te interromper, Paola, mas preciso confessar, e aí eu acabo entregando minha idade. Mas eu passei por exatamente isso, só que um processo um pouquinho anterior. Eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade, e quem já teve aula comigo já ouviu essa história, e eu estou repetindo, mas eu acho que é válida e pertinente para esse momento. Eu comecei em 1996, isso faz muito tempo. E naquela época, o computador estava chegando, não era nem a internet, nem toda essa tecnologia que a gente estava vendo. E eu comecei trabalhando, fazendo o registro das notas fiscais à mão, pasmem, acreditem. Sim, eu fiz isso e aí eu assumo minha idade, né? Faz muito tempo. Mas naquela época, eu me lembro que as pessoas falavam, essa tecnologia que só vem atrapalhar e ela não ajuda em nada, eu fazia muito melhor na mão, né? Por quê? Uhum. Porque são momentos de ruptura. Mas graças a Deus isso acontece, porque ela só traz benefícios para nós, no sentido de trazer valorização para a nossa profissão. Porque você imagina ter que lançar tudo à mão como era antigamente. A contabilidade não tinha função a não ser cumprir como uma função chata, burocrática. E aí, como é que os empresários viam o computador? Aquele mal necessário, aquele cara que eu tenho que pagar honorários, mas que não faz diferença nenhuma no meu negócio. E eu acho que é aí que entra o ponto que você está falando. A tecnologia nos propiciou fazer toda a diferença no negócio. Então, hoje nós não somos, usando a linguagem contábil, um custo, né? Nós somos um investimento. Porque se nós somos bons profissionais, nós vamos alavancar esse negócio e não simplesmente gerar um custo necessário. Seria mais ou menos nessa linha, né? Exatamente. E até para a gente conversar hoje, eu estava pesquisando sobre alguns conceitos. E tem um vídeo que o Yudícibus, que para mim ele é o cara da contabilidade aqui no Brasil, os alunos sabem quem é, e ele é um cara de mais de 80 anos. E ele é super antenado em tecnologia e novidades na contabilidade. E o ano passado ele estava falando, era um fórum, alguma coisa assim. Tem no YouTube, inclusive, o vídeo dele. Ele estava falando sobre os alunos de contabilidade, jovenzinhos de 18, 19, 20 anos, que não entendem que a contabilidade é tecnológica hoje, que eles não teriam sei lá, uma carreira contábil. Então, ele com 80 anos já é totalmente aberto e não fica preso àquela contabilidade que a gente tinha antigamente, que realmente era o de fazer ali na mão, ou não importa se for no computador, mas fazer o débito e crédito no computador. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ele falou assim, eu já fiz um curso de contabilidade e eu me lembro de ter razonete no meu curso. Eu falei, a gente ainda fala do razonete porque é didático e é uma forma do aluno entender aonde que é o débito e crédito, mas na prática a gente não precisa mais fazer esses lançamentos. E eu até acredito aqui, pessoal, vocês que estão assistindo, que muitos aqui que trabalham em escritório de contabilidade ainda fazem lançamentos. Ou seja, sejam lançamentos de débito e crédito, sejam lançamentos de notas fiscais no sistema, que não precisa. Ontem mesmo, Neide, um aluno nosso, ele me mandou uma mensagem, porque ele estava com um problema lá, não entregou o SPED no prazo, porque não conseguiram lançar as notas fiscais. Então, deu um problema, o sistema não importou nota, e aí o escritório de contabilidade não lançou. Então, a gente também tem que tomar cuidado com essa tecnologia, porque a gente, um momento ou outro, vai precisar ou realizar um lançamento ou mudar o formato da tecnologia que a gente está utilizando.
e a gente deixa de pagar a multa, né? Porque a não entrega de uma obrigação acessória gera multa para a empresa, simplesmente porque você não digitou ali todas as notas a tempo, né? Então, realmente é um trabalho muito dolorido Sim. para a ciência, né? Então, a gente tem que ver a contabilidade como uma ciência. E hoje a gente fala de conceito, então ela é uma ciência que ela serve para dar para todos os empresários ou para todos os usuários da informação qualquer tipo de informação que seja necessária para ele poder gerir, para ele poder tomar decisão, se ele vai comprar a empresa, se ele vai comprar uma ação, se ele vai vender a empresa, se ele vai distribuir lucro. Então, depende do usuário, essa informação ela é conseguida através da contabilidade. Perfeito, é exatamente isso. E em relação ao débito e crédito, na verdade, a técnica a gente precisa saber para saber o que vai acontecer com o dado, né? Porque pense assim, a gente tem uma massa gigantesca de dados e nós precisamos saber para onde que esses dados vão, né? Uhum. Então, a técnica, nesse sentido, por isso que ainda se estuda a técnica na área contábil. Mas eu Sim. acho que o grande desafio aí é trazer o seu entendimento e a sua visão de como esse dado vai ser tratado e que tipo de informação vai ser fornecida. Porque desde que o Brasil aderiu às normas internacionais de contabilidade, ou seja, nós estamos falando a partir de 2010, vocês vão ver que todos os CPCs e as regulamentações têm a questão da discricionariedade e julgamento de valor. Vocês vão ouvir esses termos constantemente em vários lugares. Uhum. Só que o que esses termos querem dizer? Que não é simplesmente 1 mais 1 é 2. Nem tudo. E aí vem o julgamento de valor. Então, por exemplo, se eu for reconhecer um passivo trabalhista, uma obrigação trabalhista, eu tenho que ter uma base daquilo que, de fato, representa um potencial endividamento para a empresa. E isso é discricionariedade. Então, nem tudo vai ser o valor que está na nota, né? Se eu tenho lá, eu comprei uma mercadoria, sim, fácil, tranquilo, é só reconhecer ali. Mas nem todos os registros contábeis partem daí. E essa decisão daquilo que vai ser reconhecido em relação àquilo que não vai, ou o montante do que vai ser reconhecido e daquilo que não vai ser reconhecido, vai trazer uma mudança significativa para quem vai receber essa informação. E quem que é esse cara? É só o dono? É também o dono, mas não somente, né? Nós estamos falando de possíveis investidores, nós estamos falando do governo, nós estamos falando da sociedade de forma geral, do teu cliente, do teu fornecedor e tudo mais, né? Vamos pegar o exemplo da Vale, né? Que já virou clichê o exemplo, mas cabe. Agora que romperam barragens, que o risco se materializou, é fácil de dizer o que eles deveriam ter feito antes. Mas antes do risco materializar, alguém teve que tomar a decisão de eu vou reconhecer um passivo que de toda a história não materializou, na história da instituição nunca materializou e sempre existiu, ou eu não vou reconhecer um passivo. Então, é uma decisão muito complexa. E aí vem o diferencial dos profissionais que são valorizados a partir de agora. Que dominem profundamente a técnica, sim, é óbvio, é lógico, mas a interpretação e a forma como essa técnica vai ser aplicada em todas as variáveis, né? Em todas as frentes de atuação da área contábil. E aí eu acho que a gente passa a trabalhar menos com a questão burocrática que é para os outros, né? Para suprir a deficiência dos outros. Então, hoje, como você falou, da obrigação acessória de cumprir o prazo, cumprir os requisitos para você entregar uma declaração. Isso hoje usa muito do tempo de quem está no escritório de contabilidade, né? Ou de quem está atuando na área contábil. Por quê? Porque ainda não tem uma tecnologia que faça 100% do processo. Embora nós já tenhamos evoluído muito, né? Então, hoje tem escrituração digital e tudo mais, mas ainda tem aí um percurso para a gente caminhar. Mas, assim, e se a gente parar de fazer isso? O que nós vamos fazer com esse tempo? Cara, vamos usar naquilo que vai trazer diferencial, que vai valorizar o nosso passe como profissionais. E tem muitas áreas de atuação nesse sentido, né? E aquilo que vai fazer com que o empresário cresça e, consequentemente, tenha um crescimento na economia, no Brasil, Sim. né, e etc. Então, a gente utilizar o tempo daquela parte chata, burocrática, para fazer análise, para pensar, para
para fazer estudos diferentes do setor, né? Que aquele empresário poderia seguir para evoluir como empresa, né? E ter ali o seu papel perante a sociedade, que é de crescimento mesmo. E isso faz parte até da nossa missão quanto curso, né, Paola? Assim, né? Se a Eu ia gente até olha falar isso. o curso de Ciências Contábeis, aí eu posso falar da Uninter especificamente, tem como missão formar profissionais realmente completos e que vão trazer o desenvolvimento do negócio e da sociedade como um todo. E aí começa a fazer sentido do porquê que a gente precisa se preocupar com o todo, né? Com o crescimento, porque nós impactamos a sociedade. Para bem ou para mal, nós impactamos a sociedade. E a gente precisa fazer isso de forma que todo mundo saia ganhando, né? E aí eu até vou entrar aqui nos estudos que a gente tem, que tem um estudo da Universidade de Oxford, que ela fala que da atividade de contabilidade, especificamente do contador, que assina o balanço, e de auditoria, não é 100% correto esse estudo, tá? É só um levantamento. Eles entendem que 94% do processo que é feito poderia ser feito por um robô, né? Por uma inteligência artificial. Eu, como auditora, entendo que é possível, sim, porque muitas vezes a gente ainda perde tempo com Excel, com planilha, poxa, pegar o dado lá, montar uma planilha, tentar fazer algo que fique visualmente legal para daí depois fazer análise. Então, a gente perde bastante tempo fazendo isso para depois fazer uma análise. E a gente pode diminuir o tempo, tanto que a gente gasta dentro do cliente, quanto tempo que a gente gasta dentro do escritório para somente fazer análise, que é o papel que a gente está desenvolvendo ali. Só que muitas pessoas ainda têm medo, né? A gente estava falando que muitos contadores têm medo da tecnologia, têm medo dessa inovação. Por quê? Porque acham que vai faltar trabalho, e isso é uma coisa que a gente tem que discutir, eu acredito agora, né? Porque será que a tecnologia vai tomar o lugar do contador de fato e vai fazer tudo para o empresário e de repente o empresário vai precisar de um contador só para assinar o balanço? Então, o que a gente pode falar com relação? Bom, a gente está com medo da tecnologia. A tecnologia não é mais um luxo, é uma necessidade. O que a gente pode pensar com relação a essa tecnologia dos alunos que estão aqui, que vão se formar, e como que eles podem pensar, será que eu vou ter emprego lá para mim depois que, né, mais para frente, aí, quando eu conseguir me formar com tanta tecnologia, melhorando e fazendo a contabilidade praticamente em tempo real? Então, o que a gente pode pensar com relação a esse formato todo? Bem, eu digo assim, a tecnologia não é a vilã e ela não é nossa concorrente, ela é nossa aliada. Só que é lógico, a sua empregabilidade vai depender do seu desempenho em relação a ela. Se eu resistir e falar assim, não, porque esse robô vai me substituir, então você já pressupõe que a atividade que você desenvolve não tem valor agregado. Certo? Uhum. Então, Certo. você estava falando da robotização, né, das atividades. Já tem software, posso chamar de robôs, que fazem mais de 90% dos lançamentos contábeis de uma empresa com um nível de assertividade de quase 100%. Uhum. Aí você diz, então a pessoa que está lançando a nota fiscal vai perder trabalho. Só que a atividade contábil vai muito além do que lançar uma nota fiscal. Né? Então, o que esse profissional precisa fazer agora? Aquilo que nós falamos. Ele precisa entender a dinâmica, como funciona esse processo, por que os registros acontecem de forma A e não de B e tudo mais. Mas ele precisa se tornar um cientista de dados. Vocês vão ouvir muito esse termo. Porque nós formamos uma base gigante de dados. Mas dados por dados não geram diferencial nenhum e nem valor nenhum. Eu preciso pegar essa massa gigante de dados, converter elas em algo útil. E se eu conseguir, além de fazer o óbvio, por exemplo, montar um balanço, uma DRE, um fluxo de caixa, que é o que todo mundo sabe, se eu conseguir pegar todos esses dados e adicionar informações, aí sim eu posso dizer que eu estou trazendo um valor agregado para a minha profissão. Então, para esse tipo de profissional,
sempre vai ter espaço e muito espaço, e com uma rentabilidade, uma remuneração muito boa, né? Só Sim. que um pouco antes de começar a nossa live, a professora Paula e eu estávamos analisando algumas pesquisas que foram feitas agora de 2020, tá? De profissões que são as profissões que mais estão se destacando. E dentro da área de finanças e contabilidade, nós temos N possibilidades de atuação que estão sendo muito buscadas no mercado. Só que uma coisa que nos chamou a atenção, e me permitam-me ler aqui em uma das pesquisas. Os requisitos que eles pedem não é saber se você conhece a lei, se você sabe interpretar um CPC, se você sabe como fazer um registro contábil, se é atualizar um SPED, não é isso que eles querem saber. Porque isso é intrínseco à nossa profissão. Essas habilidades e essas competências já partem do princípio que um profissional, um bacharel de ciências contábeis, já domina esses requisitos, que a gente chama de cognitivos. E aí vem muito forte as competências demandadas que nós chamamos de soft skills, que são as habilidades e as competências que vão além da capacidade técnica, da cognitiva. Então, vou citar exemplos aqui. De gerente de auditoria e de compliance, por exemplo. Uma das competências faladas é capacidade de transformar o tecnológico em ação digital. Ou seja, eu não preciso saber programar, mas eu preciso usar a tecnologia para trazer um diferencial para a atuação e para trazer um diferencial para o negócio que eu estou atendendo ou representando. Boa comunicação. Gente, isso é assim, se eu pudesse botar asteriscos, seria uma habilidade com asteriscos. Por quê? Vamos pensar. O nosso principal diferencial é gerar informações úteis para a tomada de decisão. Informações que ajudam o negócio a ter um diferencial competitivo, a ter uma sustentabilidade maior, ajudar a sociedade. Informação só é útil se ela for comunicada de forma assertiva. Sim. E aí nós estamos falando de comunicação aqui, usando o virtual, o tecnológico, que já é uma realidade a partir de agora. Então, eu posso estar atendendo um cliente lá do Japão que está tudo certo. O nosso nível de comunicação será o mesmo do que numa roda de mesa de negócios física, né? Mas também escrita, enfim, de todas as formas. Nós precisamos saber nos comunicar. Outro aspecto que tem, domínio de inglês, é predominante. Percebem que são coisas que vão além? Então, aquilo que é intrínseco à profissão já é o óbvio. Então, tem que buscar o além. O domínio de inglês é outro ponto que todo mundo está cobrando em todos os níveis de carreira. De carreira, exatamente. Uhum. Visão estratégica, senso de dono, perfil inovador. Percebem que são soft skills e habilidades que precisam ser buscadas além da capacidade técnica. E esses profissionais que dominam tudo isso sempre vão ter espaço. Aliás, faltam no mercado. E tem uma remuneração muito boa. Então, se vocês olharem pesquisa de salário na área contábil, vocês vão encontrar de tudo. Inclusive, numa pesquisa aqui que a gente estava olhando, as remunerações, a mais baixa parte de R$9.000. Por quê? Porque essas competências e essas habilidades que são requeridas, poucos profissionais se deram conta de que precisam desenvolver. Então, o mercado está escasso. Nós estamos formando, sim, muitos bacharéis em contabilidade, mas profissionais com todo o respaldo, com todas as habilidades, tanto hard skills quanto soft skills, que o mercado está requerendo, está fazendo falta. Não é isso, Paula? Você que está atuando diretamente aí tanto com os clientes, quanto também contratando pessoas para o escritório. É fácil encontrar esses requisitos? Não é fácil, e até você estava falando, é uma coisa que muitos alunos reclamam, e acho que é legal a gente falar sobre isso aqui também. Muitos alunos falam assim, a gente não aprende a fazer um SPED. Olhem só, a gente não aprende a fazer SPED na faculdade. Mas, gente, isso não é um trabalho do contador. Não precisa ser um trabalho do contador. O trabalho do contador vai muito além disso. Ele é um analista de dados, né? Como a Neide falou. Inclusive, nessa palestra, eu acho que o Dícedos falou, ele fala assim, muito importante os novos contadores saberem sobre métodos quantitativos, estatística. Porque a gente vai precisar utilizar o número,
o dado ali, a informação e interpretar ela para o empresário. Então a gente não precisa fazer o SPED, um robô, o computador faz, né? Daqui a pouco o celular vai estar fazendo, né? De alguma forma. Mas a gente precisa saber interpretar e saber levar essa informação. Os SPEDs da vida são simplesmente obrigações acessórias que não são nem trabalho nem para o empresário, nem para o contador. É porque o fisco cobra isso da gente. Mas isso é uma obrigação da empresa, nem do escritório não é. É uma obrigação que a empresa, claro que ela repassa isso para o contador, porque ele tem habilidades e ele tem o sistema, de repente ele que vai fazer. Mas a gente tem que entender que isso não é uma obrigação nossa e por isso que as faculdades elas não ensinam você a ficar fazendo, entregando obrigação acessória, né? Porque você aprendendo, eu até falo muito, eu discuto muito isso no escritório, Neide. Quando a gente fala de dar um treinamento lá, assim, vou dar um treinamento para o mercado, por exemplo. As pessoas adoram treinamento de obrigação acessória. Adoram. Se você dá um treinamento de SPED, chove inscrição. Agora, se eu for dar um treinamento de imposto de renda, vamos falar que eu preciso fazer o imposto de renda para daí mandar o SPED depois. Tem muito menos pessoas. E daí eu fico pensando, poxa, se as pessoas souberem fazer o tributo, souberem apurar, souberem interpretar, souberem da onde que vem a informação, o SPED é uma coisa tão simples que você só vai abrir ali e vai acabar colocando a informação de uma forma mais fácil. E as pessoas, elas estão buscando uma informação fim, em vez de buscar ali o que é o principal para a realização do trabalho, né? Faz todo sentido. A gente precisa se conscientizar que aquilo que ainda é uma prática que nós precisamos desenvolver porque nós não temos estrutura nem suporte para dar conta, como o SPED, por exemplo, isso é só uma questão de tempo para que a tecnologia seja substituída aí e você nem passe mais por esse processo. Então, se você basear sua profissão, sua formação profissional para isso, certamente você vai perder espaço. Não é isso? Aí quando a gente fala de área de questões tributárias, né? Quando você quer fazer dinheiro, vamos lá. Você quer ser um profissional de ponta na área tributária, conhecer a questão legal, conhecer o tributo a fundo, pressupõe também que você tem que ter a habilidade de aplicar esse conhecimento para cada negócio que é único. Então, não é porque você domina do negócio A, que você, negócio A, no segmento A, vamos dar um exemplo ali de uma indústria de bebidas, não significa que você vai ter o mesmo domínio para uma indústria de veículos, por exemplo. Né? Eu tenho que saber, de novo, usar o julgamento, usar a minha interpretação para compreender de que maneira essa legislação tributária vai ser aplicada para cada negócio que você vai atender. Né? E, de novo, a gente está partindo de habilidades que vão muito além do óbvio, né? Não é preencher uma DCTF, nem existe mais, né? Preencher um SPED, preencher uma declaração do imposto de renda. Quando a gente fala, por exemplo, de declaração de imposto de renda pessoa física, se você não tiver nada de complicação, hoje já tem a declaração já pode vir até pré-preenchida, não é isso, Paula? Você faz lá online e é só dar ok e mandar. E essa é a tendência para tudo. Principalmente quando nós falamos de blockchain, né? Hoje a gente ainda não usa blockchain para realizar os registros e as movimentações contábeis. Mas o futuro é que, por exemplo, digamos que a Paola é minha prestadora de serviço. A partir do momento que ela emitiu a nota fiscal dela, eletrônica, no caso, do serviço que ela prestou para mim, haja uma tecnologia interligada que eu só vou confirmar que ela prestou esse serviço e o meu lançamento contábil vai acontecer de forma automatizada. Ninguém na minha empresa vai fazer esse lançamento. A partir do momento que ela emitiu a nota fiscal, isso vai vir de maneira automatizada. A gente vai ter um nível de segurança muito maior de todas as informações que nós prestamos, né? É lógico que a gente ainda vai ter que ter profissionais que vão ficar atualizando, porque se o mundo está mudando, se as leis estão mudando, alguém precisa adequar os parâmetros desses blockchains, como é que eu poderia essas parametrizações, né? Para que os registros ocorram de maneira correta. Só que, por que eu disse vos falar que nós precisamos dominar métodos quantitativos? Porque tudo isso vai cair no que nós, por exemplo, chamamos de Big Data, né?
Tem lá uma base gigantesca de informações. E o que eu tenho que fazer com aquilo? Eu vou olhar para aquele monte de dados, aquele monte de número que veio de algum lugar, né? Uhum. E eu vou fazer o que com aquilo? Eu tenho que usar técnicas para extrair a informação que eu acho que vai gerar diferencial para o meu cliente, para o meu negócio. Então, ele está certíssimo no auge dos seus 80 anos de idade, ele está super atualizado. É isso, nós precisamos trazer esses vários domínios que vão nos diferenciar profissionalmente, né? E olha, Neide, você falando, o ano passado ou esse ano eu estava discutindo com o William, acho que o William está aqui até vendo a gente, que trabalha comigo, e a gente tem um sistema que a gente quer adquirir, que é um BI, que ele usa informação que está dentro dos SPEDs aí da vida, e ele faz gráficos com essas informações. Então, ele traz os modelos de gráficos e etc. Então, vejam como a gente tem um monte de informação dentro do sistema e eu fico imaginando como que a Receita Federal utiliza também essas informações. Então, vejo o tanto de informação que a gente tem e que a gente poderia ou adquirir um sistema, um BI para isso, ou até a gente, quem, né, tiver habilidade para desenvolver algo que gere gráfico, informações nesse nível, o William tá aí, ó, para que possa tomar decisão. Então, que tipo de informação que a gente vai ter lá como auditor? A gente pode ter, de repente, o custo da empresa, se ele não está acima da receita, se a empresa ela está calculando o custo correto. A gente pode ter, se ela uma informação que a gente utiliza em alguns casos, por exemplo, será que ela não está centralizando o cliente? Uma operação num cliente só, e se ela perder esse cliente, a empresa não vai continuar no mercado. Então, a gente pode utilizar as informações que a gente recebe de dentro do SPED, né? Que é uma coisa falar, poxa, o SPED, às vezes ele é tão mal feito, né? Não é feito da forma correta, porque a pessoa ali faz correndo, ou não tem um sistema adequado. Poderia utilizar essas informações extraindo dali para tomar tantas decisões para ajudar o empresário. Tempos de pandemia, a gente viu aqui, eu falei numa outra live que a gente fez junta, né, Neide? Olha a oportunidade que nós, contadores, temos. E a gente não parou. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar por meio de tecnologia. Então, por que ter medo dessa tecnologia? Por que não usar a tecnologia a nosso favor, né? Nossa, e aí, eu não sei se quer falar, eu até ia entrar no... Segue aí. Legal. Eu ia entrar na pesquisa, você falou um pouquinho da pesquisa, a gente tem a pesquisa do LinkedIn de janeiro desse ano, super, super recente, e ela fala ali das principais funções, ele fala das profissões que estão gerando maior crescimento em tempos aí de mundo digital. Ele coloca 15 profissões de tecnologia, e dentre elas a gente tem, lógico, né, gente, não vai estar escrito contador, porque o contador, muitos empresários têm aquela visão do cara ali com a pastinha debaixo do braço, sei lá, com uma caneta aqui no bolso. Ui, chega a dar um... que na verdade não tem não é mais isso, né? Exatamente. Que não tem mais nada a ver com a gente. E aí, tem a Neide até que selecionou, eu vou falar as profissões aqui, Neide, depois eu vou deixar você comentar sobre elas. Ele colocou cientista de dados, então quem que poderia ser o cientista dos dados? Eles colocam consultor de investimento, quem que poderia ser um consultor de investimento para pessoas físicas, para pessoas jurídicas? A gente está no momento de muitas pessoas falando de investimento financeiro, guarde dinheiro, né? Saiba investir. Quem que poderia ajudar essas pessoas a investir? Acho que essas duas aqui são as principais. Não sei se tem mais alguma coisa lá, Neide, se você lembra. Tem várias outras, mas de outras pesquisas. Do LinkedIn foram essas duas principais que eu selecionei. E aí, por que não aparece contador, né? Porque nem todo contador vai ser um cientista de dados. Nem todo contador vai ter habilidade, né? Mas assim, trazendo o mesmo exemplo que a Paola usou da auditoria. Por que a auditoria passou recentemente por tantos questionamentos? Porque até então, pela ausência de tecnologia que havia, a capacidade de um auditor poder revisar a maior parte dos processos era inviável. Então, você tem um tempo muito limitado, caríssimo, para você analisar todas as demonstrações e controles de uma empresa e as movimentações que ocorreram e emitir um parecer.
É óbvio que a auditoria vai fazer o quê? Vai usar técnicas de amostragem, de materialidade e tudo mais, para poder ter o mínimo aí de segurança para emitir opinião. Como esse BI que a Paula falou, por que não um auditor pode ser um cientista de dados? Porque nós conseguimos criar... O que um BI principalmente faz? Ele cria indicadores-chave, certo? Então, eu posso criar indicadores-chave a partir de demonstrações ou mesmo a partir de um grande Big Data e eu já crio lá quais seriam meus scores, né? Bandeira amarela, verdinha, vermelhinha, só para não sair do clichê, né? Do semáforo. Mas a partir desse BI tem toda uma inteligência por trás que vai ler uma base absurdamente grande que uma pessoa sozinha, sem uso da tecnologia, não conseguiria analisar. E ele vai analisar tudo aquilo e vai te trazer já um dashboard, um painel, onde ele vai indicar, olha, nesse lugar tem um potencial problema, dá uma olhadinha. E aí entra o auditor, não robô, para trazer a habilidade, a competência para analisar aquele processo que teve uma tecnologia que direcionou para dizer que pode ou não ter problema. Tem como automatizar isso. Então, eu acho que o trabalho da auditoria vai continuar, sim, relevante, vai mudar, vai transformar em relação ao que é hoje, mas ele pode ganhar muito mais espaço, muito mais robustez. Né? A Paola trabalha com auditoria, eu já trabalhei com auditoria há muito tempo. Nós até tínhamos algumas tecnologias que tentavam ajudar a trabalhar um Excelzão, quando o Excel não dava conta, né? De extrair os dados e desmistificar, e separa e joga para lá. Mas ainda assim dependia muito da pessoa que estava ali. E a tecnologia servia como um suporte, mas tinha muitas limitações. E eu acho que quanto mais essa tecnologia vier e a gente começar a usar esses BIs e todos esses robôs que estão por vir e já existem até, a gente só vai ganhar mais espaço. E aí, por que não dizer que um auditor vai ser um cientista de dados? Pode Exatamente. ser. Porque a ideia já é ajudar a empresa, né? Não é nem apontar, a ideia sempre é ajudar a empresa. Então, o número... Esses dias eu estava vendo um vídeo do Serbaz, ele falou, valorize o número, porque ele estava falando do contador, inclusive, valorize o número. Então, o BI vai trazer o número para você, mas o robô não vai analisar o número, ele vai te dar o número, a gente que tem que fazer a análise, né? E aí que vai entrar o contador do futuro, né? Vamos chamar assim. Inovador, criativo, com visão estratégica, né? Que conhece e domina o segmento, o negócio, a interpretação, a legislação, né? Exato. Isso. Quer continuar, Neide? Bom, tem uma outra pesquisa, são pesquisas que se vocês procurarem no Google da vida, vocês vão encontrar com facilidade, então quem tiver interesse. Tem uma outra que é o Guia Salarial, que aponta as carreiras mais promissoras em 2020. Nós temos aí exemplos de mercado financeiro, e eu já comentei um pouquinho, né? Que vem a questão do compliance. Compliance hoje é uma área que vem uma bola dividida entre direito e contábeis, né? Na verdade, você não precisa necessariamente ter uma formação específica para isso, mas você precisa dominar todas as habilidades aí. E o nível de investimento aliado com a auditoria vem crescendo enormemente. Então, as empresas que ainda não têm estão caminhando no sentido de implementar. E aí nós precisamos ter profissionais habilitados para atender essa demanda. Na área de finanças e contabilidade aparece bastante a questão de planejamento financeiro, né? Ou de diretoria financeira, ou de controle. Ou seja, percebam que a gente está falando tudo de nível de especialização. Nós não estamos falando de nível de operacionalização de determinado processo. Não é saber conciliar banco que vai te tornar um diferencial. Não tem demérito nenhuma em você desenvolver essa atividade hoje, tá? Muito pelo contrário, você precisa entender como esse processo vai caminhar. Mas se você pensar em construir uma carreira a médio e longo prazo, não fique atento, se mantendo só nesse nicho, naquilo que facilmente uma tecnologia pode te substituir. Traga inteligência para aquilo que você desenvolve, né? Na área de finanças, então, nossa, já tem uma enormidade de tecnologias, mas no fim das contas, quem decide para onde que o dinheiro vai, a finanças comportamentais que eu digo, não é
uma questão objetiva. Não é Não. necessariamente só o que vai trazer o menor risco frente ao maior retorno que eu espero ter, né? Que a gente achava que antes era tudo objetivo, né? Tinha uma Uhum. regra, 1 mais 1 é 2, só que quando quanto mais você pesquisa na área de finanças, você sabe que nem sempre é assim. Então, tem várias habilidades e várias competências aí que entram e esses profissionais que dominam efetivamente a área de finanças vão ter um espaço, sempre vão ter espaço gigantesco, né? Aí tem também a Michael Page, não, a Page Group, que é uma consultoria, eles também fizeram agora, 2020, listaram 38 profissões promissoras, dessas 38 tem 9 na área contábil. Ué, mas não ia acabar? Como assim? Como assim, Paola? Não, né? Eu acho que esses aí são indícios, são indicativos que nós sempre vamos ter espaço, desde que nós procuremos nos diferenciar, sair do óbvio, né? Exato. O Marcelo mandou assim, ó, entra na premissa principal, que é fornecer os dados de forma correta e transparente para os gestores, ou para os usuários também, né, Marcelo? Para todo mundo que quer essa informação ou que de alguma forma precisa dela. E digo mais, saber o que é o correto, né? É. E sabe que você falando, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que eu sou tributarista. A gente, por exemplo, a gente está passando pela reforma agora, né? Pela reforma tributária. E eu fico vendo, assim, todo mundo que fala da legislação em si são muitos advogados. Hoje até é dia do advogado também, então parabéns para todos os advogados que estão assistindo a gente. Mas a gente não vê muitos contadores. Por que que a gente não vê? Porque os contadores, eles são lembrados na hora de fazer o cálculo, mas não de interpretar a lei. Então, o cálculo não é, a gente não precisa saber fazer. Lógico, a gente vai saber, mas o sistema faz, o Excel faz. Então, a gente também tem que desenvolver aquela visão de intérprete, de normas, porque a gente está mais perto do empresário, na maioria dos casos, o pequeno empresário principalmente. Então, acho que a gente tem aí muitos caminhos. E a Anete estava falando, né, dos níveis que estão aparecendo aí nas pesquisas, que são níveis altos. Claro, gente, ninguém vai sair da faculdade aqui virando um controller de uma empresa, um gerente. Eu, quando saí da faculdade, era auxiliar, assistente, e a gente vai subindo ali o degrauzinho. Mas o que é importante? Quando a gente atua numa função ali de débito e crédito de nota fiscal, ok, vai existir? Vai, tem muita empresa que ainda faz isso. Mas será que a gente não pode pesquisar alguma coisa dentro da empresa que a gente está e levar uma inovação para a empresa? Olha, eu acho que dá para inovar nessa área, dá para inovar nesse formato de apuração, de sistema. Ah, eu estou observando que tem uma operação errada, sei lá, em qualquer tributo. Então, esse dia eu estava conversando com uma aluna, ela estava falando de fazer planejamento na empresa. Ah, porque não sei fazer planejamento. Gente, vamos pensar fora da caixa. Por que não fazer um planejamento para a empresa que você está, tributário, reduzir o custo da empresa, o ônus, né? E aí você vai evoluindo, vai adquirindo conhecimento, vai crescendo, e aí até o dia que a gente chega no nível que a gente quer, ou perto do que a gente quer, né? Virar um controller, virar um diretor. Só que a gente tem que buscar todos aqueles requisitos que a Neide falou, inclusive no comecinho aqui dessa live, para a gente poder alcançar, senão a gente realmente vai ficar para trás. O contador que não for atrás disso, o estudante que não for atrás disso, infelizmente não vai ter vez no mercado e vai ficar, se ainda existir, fazendo débito e crédito, vai continuar fazendo débito e crédito. Exatamente. Eu diria sim, enxergar como protagonista, né? Eu acho que por muito tempo a gente ficou nos bastidores achando que a gente só fornecia informação, isso aqui acabou. Não servia, né? Porque a informação estava atrasada. Atrasada, mas é todo esse contexto que nós falamos. A tecnologia propiciou para nós profissionais da área contábil começarmos a ser protagonistas mesmo, e não é clichê o que eu estou falando, mas de você assumir uma postura mais proativa, né? Então, de trazer informações, de estar atuando, porque nosso grande diferencial, como a Paola falou, estar perto do cliente, mas não só perto no sentido de ter um contato diário, mas estar perto é de você enxergar a empresa como um todo. É como se nós fôssemos o médico com o raio-x do paciente na mão. A gente tem esse raio-x, né? Todas as informações econômico-financeiras passam pela área contábil. Então, nós precisamos fazer o uso dessa informação, desse dado,
para mostrar assim, eu sei o que fazer com isso, eu sei como te ajudar, né? Eu sou aí o médico da empresa, eu sei o que você pode fazer para melhorar determinado aspecto. Ah, e se você é um atleta né? Meu cliente, no caso, como médico, é um atleta de determinado esporte, eu posso dizer como você pode se sair melhor e por que nós não vamos usar isso a nosso favor. Então, a tecnologia, ela nos propiciou assumir posições de relevância. Por isso que nós estamos começando a ocupar cada vez mais espaços de gestão estratégica mesmo, né? Posições mais altas dentro da empresa, e aí a nossa remuneração vai crescendo proporcionalmente. A Paola bem lembrou que, de fato, é improvável que um profissional termine uma graduação e já assuma uma posição de destaque de esporte. Acontece? Acontece, mas assim, você tem que, eu vou usar um linguajar bem coloquial agora, mas você tem que comer muita grama para chegar lá, né? Você tem que trabalhar bastante, você tem que conhecer, você tem que se destacar. Então, você tem que começar a criar robustez profissional em você, né? O que vai te diferenciar? Porque tem muita gente boa no mercado. Tem muitos profissionais bons. Só que alguns, às vezes, acabam preferindo ficar mais quietinho, nos bastidores, não aparecer, ficar mais na zona de conforto, porque, gente, é muito mais confortável eu ficar fazendo todo dia a mesma coisa do mesmo jeito. Eu não estou me arriscando. Eu não preciso omitir opinião. Porque a partir do momento que você começa a sair da sua zona de conforto, você começa a se expor também, né? Você começa a colocar a tua imagem lá e as pessoas vão começar a te perguntar, a te questionar. Então, se você se posicionar de forma correta ou não, é você que vai arcar com essa consequência. Se você conhece dentro, é improvável que vai acontecer, né? Então, é só realmente é uma questão de buscar o seu preparo profissional para dar conta dessa demanda do mercado, né? Exatamente. O Matheus falou aqui, ó. Isso mesmo, para se desenvolver como profissional, temos que ter uma visão macro dos processos da empresa e não somente da nossa área. Com certeza, porque aí a gente consegue ajudar a empresa de verdade, porque a ciência contábil ela serve para isso, né? Nós somos cientistas, não é uma exata, né? É uma ciência social. Então a gente tem que utilizar a informação, por isso o controle, na verdade, tem mais essa função, né? Mas muitos controllers são contadores, inclusive. E o Herbert falou, a tecnologia veio... Quer falar antes, né, de alguma coisa? Não, eu só ia chamar a atenção da tua fala. Olha que a professora Paula acabou de falar. Muitos controles são contadores, né? Ou seja, isso também não é um pré-requisito. Um Não é? engenheiro pode ser um controller, um Um administrador pode ser um administrador. controller, né? Então, você precisa buscar teu espaço e mostrar que você domina e que você está super apto a assumir aquela função. E aí, dentro da auditoria interna, por exemplo, auditoria externa, hoje, para você assinar um parecer de auditoria, você precisa ser contador, né? Você tem que ter o CRC, enfim. Mas para ser um auditor interno, não. Então, você tem que conquistar esse espaço, né? Exatamente. E o Herbert falou assim, ó, a tecnologia veio para ajudar, porém depende do fator humano. Saber interpretar as situações de maneira correta é um diferencial e vai ser sempre um diferencial. É isso mesmo, Herbert. É isso mesmo. Tanto que até se você olhar as regulamentações que estão vindo, por exemplo, o Código de Ética do contador, né? Se vocês estão por dentro, ele teve uma nova versão que foi lançada agora em 2019. E aí, se você olhar o posicionamento do CFC, ele vai dizer assim, é o início das alterações, mas isso é um contínuo. Mas passou muito tempo sem que o nosso código de ética tivesse sido alterado. Então, se vocês lerem ele lá, vocês vão ver que aparece constantemente julgamento de valor, discricionariedade, que é justamente trazer aquilo que a máquina não faz. A máquina vai fazer, ó, se acontecer isso, você faz aquilo. Se acontecer aquele outro, faz aquele outro. Não tem o meio termo, não tem aquela decisão que vem justamente do diferencial do humano em relação à máquina, né? Exatamente. E até ele acompanhou a mudança da legislação, o Código de Ética, inclusive, e da tecnologia. Por conta de tecnologia, até fala em relação a marketing, né? O Código de Ética trouxe alguns conceitos lá que a gente não tinha antes,
como os contadores ou como o escritório de contabilidade, que agora a gente tem ali algumas previsões que podem e que não podem ser feitas os contadores do futuro aí que estão nas redes, né, nas mídias também, como prestadores de serviço. É isso aí. Estamos evoluindo e, de novo, né? A tecnologia como nossa aliada e não como alguém que vai acabar com o nosso espaço de atuação, né? A gente está indo aí para os minutinhos finais, Neide. Temos uns 8 minutos ainda para falar, mas aí dependendo do que a gente for falar, acaba que vai bastante tempo. Acho que a gente pode já partir para nossa conclusão. E tem umas mudanças no mercado que eu até queria falar, não só para o contador, para o escritório contábil, né? Pensando nessa contabilidade nova aí. Que são 4 pontos do que a Neide falou, né, dos requisitos do novo contador, ali do estudante principalmente, mas para o mercado em si, o que a gente vê de diferença muito importante para o contador? Estratégias de marketing, então, uma coisa que a gente sempre fala, né? Quem não faz marketing não tá no mercado, né? Quem não tá na rede não tá no mercado. Por quê? Isso hoje custa, né? Então, muitas empresas acabam deixando, não, se sobrar um dinheiro, de repente eu vou fazer um marketing, mas na verdade ele tem que ser uma verba destinada para isso. A consultoria plena, que é o contador consultivo, que a gente já falou bastante aqui em outras 2 lives, e que tem tomado conta aí e que pode até gerar um honorário maior para os escritórios, né? O que gera realmente a maior remuneração é a consultoria, não é o fechamento do balanço em si. O pacote de serviços, né, que eu vou chamar de BPO aqui, ou serviços de gestão financeira, que é cuidado financeiro, cuidar da controladoria do cliente, porque são empresas pequenas que não vão contratar uma pessoa para fazer isso internamente ou uma equipe para fazer. E por último, que a Neide falou muito, gestão estratégica de dados, aí utilizar os métodos, a estatística, os BIs que a gente tem aí para poder ter essas informações e poder pegar o número e dar uma solução ali para o nosso cliente com base nessas informações. Isso aí. O Matheus está falando do Excel aqui, é isso? A tecnologia é algo tão presente que até hoje eu nunca vi uma vaga que não pedisse, por exemplo, Excel intermediário como requisito, apesar de tecnologia ser algo que não se aprende apenas a isso. Não se prende apenas a isso. Sim, Matheus, assim, eu vou dizer, o Excel é como se fosse você falar que domina o CPC. Contador já pressupõe que manja Excel, né? Ok, ainda é uma tecnologia já velhinha, batida, mas se você pegar o dia a dia, a vida real da prática e de auditoria, de contabilidade, de gestão financeira, de controladoria, o Excel é ferramenta essencial. Então, quando você bota num currículo, se você concorrer a uma vaga de auxiliar, você ter um nível básico de Excel, vai lá, ok, mas o básico você precisa ter. Agora, vaga de analista para mais, pressupõe que você domina Excel. Pressupõe que você sabe fazer uma tabela dinâmica, pressupõe que você sabe usar os comandos de análise, que você sabe além do somar, diminuir e tudo mais. Uhum. Então, é uma tecnologia para a nossa área que se você botar no currículo já vira assim, que estranho, eu acho que está faltando maturidade para essa pessoa. Ela está concorrendo para a vaga de analista, é óbvio que ela tem que dominar Excel, né? Então, se alguém ainda está um pouco com essa habilidade ainda não tão forte, corra atrás, porque é fundamental. Ainda é fundamental. Inclusive, e eu acho que vai ser, viu, Neide? Porque até esses BIs que a gente vê, desse sistema, né, dessa empresa que vende, ela é base Excel. A base, ela é Excel. Claro, um nível super, super avançado, que a gente às vezes não trabalha, mas ele é desenvolvido dentro do Excel. E tem cursos gratuitos em tudo quanto é lugar, YouTube, sei lá, em qualquer lugar aí tem cursos gratuitos. E Excel é aquele negócio igual na de bicicleta, tem que mexer, né? Tem que fazer para aprender e aprendendo, né? Utilizar mesmo para aprender. E se desafiar, né, Paula?
Com certeza. Tenta fazer uma análise muito louca e conseguir essa informação de forma automatizada. Aí quando É. você conseguiu, você diz, ó, tô começando a entender esse negócio, né? E lá no escritório a gente usa muito Excel, é praticamente o nosso sistema. E a gente, claro, né, dá treinamento quando a pessoa entra lá, mas tem muitas pessoas que vão desenvolvendo o Excel só de olhar. Ah, não, vou olhar aqui, já tem aquele raciocínio de procurar, de pesquisar e já consegue já montar um sisteminha ali sei lá, para fazer uma análise de algum tributo, de alguma conta contábil que a gente faz, né? Então, a gente utiliza bastante, então, Excel não é mais o luxo, né? Não é, tanto que Não. a gente nem coloca já há bom tempo, né? O pacote Office lá a gente já não utiliza mais essa informação, É porque bom comentar do resto também, né? Porque Uhum. você saber fazer uma apresentação business, né? Uma apresentação diferenciada para o teu cliente, o PowerPoint é o mínimo, né, também, né? Então, Exatamente. da mesma forma, você vai fazer uma nota explicativa, você vai fazer um parecer, usar as ferramentas de comunicar, de estruturar esse relatório também são habilidades mínimas, né? De fato, eu acho que nem precisa mais estar no currículo, porque pressupõe que você tem essa informação, de É acordo com isso a vaga mesmo. que você buscar, né? Isso mesmo, Neide. A gente vai ter que se despedir. Antes, deixa Não dá eu. certo e a Paola falar que a gente não para, né, Paola? A gente fala demais, tem que ser no YouTube que não tem hora para acabar. É. Antes, eu vou primeiro dar os parabéns aqui para todos os alunos que estão aqui, que hoje é dia do estudante, né? Realmente estão todos de parabéns nesse ano aí, que é É um ano verdade. complicado, cheio de mudança, e que eu assim, ontem eu estava vendo uns trabalhos dos alunos e fiquei muito contente com o que eu vi, assim, que eles fizeram um vídeo, foi muito bacana, fiquei realmente bem satisfeito. Falei, realmente o Brasil tem futuro, nossa geração, essa geração dos mais jovens estão vindo aí com vontade assim de estudar. Eu achei muito bacana. Legal, também quero parabenizar a todos, inclusive você, Paola, porque nós somos eternas estudantes, né? E eu E acho que todo mundo aqui vai seguir nessa linha. Quem está assistindo a gente tem certeza que tem um mercado garantido, profissional, né? E parabenizar por isso, por assumir esse desafio de seguir estudando, seguir se preparando e sempre entregando o melhor, né? exatamente. Quero também agradecer muito você, Neide. A gente mudou um monte a data, a gente mudou o tema, inclusive, né? E o Marcelo é o culpado da mudança do Agradeço por tema. isso, Marcelo, Sim. né? Não, mas Espero eu que a acho que gente tenha conseguido atingir a expectativa e mostrar realmente que a gente tem muito mercado ainda e só depende da gente, né? contribuir, né? Com certeza. A ideia quando a gente está aqui é contribuir para quem está vendo a gente aqui. Então, sempre sou muito aberta para receber ideias de todos os alunos, né? De todo mundo que estiver assistindo. Neide, quero super agradecer mesmo. Acho que você é realmente uma referência para falar sobre o futuro da contabilidade. É muito estudiosa dessa área. Vou deixar você se despedir, que a gente está com 2 minutos. O Instagram já está me avisando aqui que daqui a pouco ele vai encerrar a live. Quero agradecer todo mundo que participou bastante aqui. Muito obrigada pelas mensagens, pela participação de vocês. E vou deixar a Neide aí falar as palavras finais. Eu só tenho a agradecer a você, Paola, pela parceria de sempre, pelo convite, pela oportunidade de nós falarmos sobre esse tema que está tão efervescente, né? Tá todo mundo falando, todo mundo assustado, mas eu digo assim, não se preocupem, isso é uma ótima notícia. Quem realmente quiser correr atrás e buscar, sempre vai ter espaço no mercado e eu tenho certeza que todos vocês terão um futuro, já tem, mas terão um futuro cada vez mais vitorioso, né? E É, bem-sucedido. Paola, obrigada por tudo e sempre que quiser, eu tô aí para a gente bater um papinho. legal. Temos live essa semana aí, pessoal. Fiquem atentos às informações dos próximos dias aí nas nossas redes sociais. Um beijo para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, Neide. Tchau, até.